Nesse vídeo, continuando a ideia da retopologia dentro do ZBrush, nós vamos falar sobre o Brush Topology. Mas antes da gente iniciar, a gente precisa fazer uma correção, porque no vídeo passado, quando falamos aqui das esferas, tinha comentado que não seria possível movimentar os vértices dessa esfera, né? Então você teria que refazer eles, né? Deletando aqui um dos vértices com a tecla Alt e depois recriando esse vértex na posição correta. Mas na verdade é possível sim você fazer a movimentação desse vértex quando você seleciona, né, qualquer um dos vértices aqui e modifica aqui em cima, né, de Draw para Move, né? Então agora eu consigo aqui clicar nesse vértex e vir arrastando ele e ajustando como eu preciso. Então fica aí a dica também para você conseguir aí mais um tipo de modificação nas suas esferas. Então, falando do Brush Topology, é um brush bastante interessante que você consegue aí fazer a sua topologia riscando, né, algumas linhas aí no seu modelo. E aí, se você simplesmente passar ele aqui no seu modelo, às vezes ele pode aparecer essa mensagem para você, dizendo que esse brush ele só funciona com modelos que não possuem subdivisão. Então, no meu caso aqui, eu tenho algumas subdivisões, aí eu preciso deletar essas subdivisões para eu conseguir aí fazer a minha topologia. Então, nesse caso aqui, eu vou deletar algumas subdivisões. Eu tenho 6 subdivisões, não preciso de todas elas para fazer essa topologia, né? Eu posso diminuir aqui até o momento em que eu consiga manter a silhueta do meu modelo. E aí, agora sim, eu vou utilizar a opção de deletar. É importante que antes de utilizar essas opções aqui, né, de você deletar a subdivisão, que você duplique o seu modelo, para que você não perca o original, né? Porque senão você não vai conseguir reprojetar os detalhes aí futuramente. Então aqui eu vou deletar as subdivisões e agora quando eu passar esse brush no meu modelo novamente, ele não vai ter nenhuma mensagem aparecendo aqui para mim. Então no geral esse brush funciona a partir de linhas, né? Ele seria aqui um brush baseado no Insert Mesh. Então quando você passa ele aqui no seu modelo, ele vai criar uma linha e você continua passando até formar aqui um polígono. No caso, ele está utilizando, né, as intersecções entre as linhas para conseguir criar esse polígono. Então, por exemplo, aqui eu posso passar ele em qualquer formato aqui, né, algo bem sinuoso. E quando eu conectar esses caras, ele vai manter um polígono quadrado para mim. Isso porque ele sempre vai considerar a questão da conexão aqui, da intersecção entre cada linha. E se eu quiser que o meu polígono siga, né, essas linhas aqui, essas curvas, então eu preciso adicionar mais linhas aqui. E aí sim, eu vou ter esse polígono seguindo, né, mais perfeitamente essas linhas. Agora você repara também que quando eu estou criando nessas linhas, elas têm dois tracinhos, né, que seriam um laranja e um preto. E elas estão se conectando entre cada um desses tracinhos, né. Então a conexão dessas linhas sempre vai ter ali um snap entre essas duas cores. E aí você vai conseguir formar esse vértex. E essas cores aqui, né, esses tracinhos, eles podem variar o tamanho de acordo com o seu brush. Isso aqui seria basicamente uma resolução, né. Então se eu colocar aqui o brush bem pequeno e passar ele aqui no modelo, você vê que os tracinhos estão muito próximos. E à medida que eu vou aumentando o meu brush, eu tenho aqui os tracinhos aumentando também a distância entre si, vão ficar maiores. E aí, se eu passar agora uma linha aqui no meio, você vai ver que essa linha vai se conectar sempre aqui entre cada um dos tracinhos, né, independente onde ele esteja ali. Se você passar no meio, ele vai dar um snap no tracinho mais próximo. Então é por isso que às vezes aqui o pontinho, né, fica deslocado do centro da linha, né? Mas não tem problema, o seu polígono não vai ficar torto por causa disso, porque ele está utilizando ali a intersecção. Então se eu passar uma outra linha aqui, você vê que o meu polígono vai ficar reto e a minha linha vai ficar torta. Porque o polígono considera apenas os vértices das pontas e a linha, né, seria algo um pouco mais visual. Então, a não ser que você passe aqui, né, o brush bem próximo dessa linha, né, aí o seu polígono vai seguir. Mas no caso, se você continuar modificando aqui pelo centro, né, ele não vai ter nenhum problema e você vai conseguir fazer aí a sua topologia. E esse tipo, né, de resolução, né, de tamanho de linha, é interessante você utilizar em alguns lugares para você conseguir manter, né, a malha um pouco mais leve, né? Porque se você ficar trabalhando, né, com o brush aqui sempre pequeno, começar a fazer polígonos menores aqui, o seu modelo lá no final, quando você tiver ele quase todo pronto, vai ficar muito pesado, né? Vai ficar bem ruim de você mexer. Então, assim, normalmente você vai utilizar esse brush, né, menorzinho quando você tem áreas onde os polígonos precisam de uma resolução maior. No caso aqui, por exemplo, nessa parte do nariz, né, posso fazer umas conexões mais precisas, ao contrário que se eu tivesse ele grande, né? Então, se eu passar ele aqui, ó, grandão, quando eu começar a passar aqui uma linha mais próxima da outra, às vezes ela pode dar um snap aqui que você não queira. Então, quando você começa a utilizar o brush muito grande, você perde a precisão e ele vai começar a grudar de uma forma estranha. Então, nesse caso, você tem que diminuir o brush e aí sim vir aqui fazendo, né, o local com um pouco mais de resolução. E aí, quando você sair dessa região, você pode voltar a aumentar o brush e continuar passando ele aqui. Aí, no caso, eu recomendo sempre você trabalhar com um brush médio, assim, não vai ficar com ele muito grande nem muito pequeno, e variando mais o tamanho dele, dependendo aí do local onde você estiver. Aqui você pode também deletar alguma linha, então segurando a tecla Alt e riscando aqui em cima da linha, eu posso vir deletando, né, cada uma delas. Se você segurar a tecla Alt e passar aqui fora, né, de todas as linhas, ele vai retirar as sobras das linhas. Então você repara que quando eu tenho esses polígonos aqui, ficaram algumas linhas para fora, né? Você vê que tem umas pontinhas ali. E às vezes, quando você vai conectar uma na outra, ele fica um vértex aqui solto, né?
Isso aqui é ruim porque eu não consigo finalizar o meu polígono. Você vê que não ficou nada criado aqui no meio, a não ser que eu retire esse vértex aqui, segurando a tecla Alt e riscando em cima dele, puxe novamente a linha, aí você tem aqui o polígono criado. Então se você riscar aqui fora, segurando o Alt, ele vai retirar essa sobra e aí facilita, né, para você já puxar a linha aqui, ou conectar alguma linha num ponto, né? Não ter esse problema com o vértex solto aqui no meio. E uma outra ideia também, né, para você conseguir deletar as linhas, caso você queira deletar vários espaços assim, ou toda a sua topologia de uma só vez, você pode utilizar aqui a aba de Stroke, você tem aqui embaixo Curve Functions, você pode utilizar a opção de deletar. Cliquei aqui, você vê que todo mundo vai subir e o meu modelo vai ficar totalmente limpo. Agora, referente à criação, né, da topologia em si, é interessante você utilizar a mesma ideia lá das esferas. Então você vai deixar visível apenas o modelo que você quer fazer a retopologia. E é interessante também sempre pensar em fazer as partes maiores, né? Então, por exemplo, aqui eu posso pensar nesse olho. E ao invés de eu ficar criando, né, polígonos aqui bem pequenininhos, né, um do lado do outro, indo aqui criando vários e vários polígonos, você tem que pensar em algo maior, porque é bem difícil de você ficar ajustando as coisas aqui no ZBrush. Então vamos pensar diretamente aqui já nessa outra área maior, e depois nessa outra área maior. E aí, agora sim eu posso utilizar, por exemplo, a ideia aqui de conectar o meio com um brush com resolução um pouco maior e também vir aqui conectando a questão do olho. Então vou passar uma linha aqui no meio, vir ajustando aqui. Às vezes pode acontecer da linha ficar fora do local, então eu posso deletar essa linha aqui segurando o Alt, risco em cima dela e risco aqui novamente a nossa linha, continuo fazendo a nossa topologia. Às vezes também acontece de você passar o brush, né, quando você clica entre esses tracinhos aqui, ele vai escolher o que está mais próximo. Né? Então nesse caso aqui, ó, eu cliquei no meio, e aí ele escolheu na lateral e acabou criando dois pontos. Né? Então nesse caso eu preciso deletar uma dessas linhas ali, para ele manter o nosso polígono aqui no lado de dentro. Isso acontece quando os polígonos estão muito próximos. Né? Então se ele estiver aqui com uma distância razoável, você não vai ter tantos problemas, mas se eles estiverem muito próximos, pode acontecer aí o seu polígono conectar de uma forma errada. Né? Então nesse caso aqui, tem o mesmo problema aqui, ó, eu deleto a linha, crio novamente. Então aqui eu já tenho uma topologia básica, né? Aqui na esquerda você vê que tem um triângulo em vermelho, então sempre que você tiver um triângulo na sua malha, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, ele vai criar um triângulo para mim, vai ficar na cor vermelha. Não é um problema, né? Se você realmente quiser um triângulo, é possível você criar, mas ele sempre vai marcar para você na cor vermelha. Nesse caso aqui, ele está fazendo um triângulo, mas você vê que a linha aqui está conectando certinho. O que está faltando é um vértex aqui na ponta. Então, nesse caso, eu posso clicar na ponta aqui e puxar aqui para cima. Aqui ele tem um vértex sobrando, né? A linha, ó, você vê que ela está saindo ali. Então, aqui eu vou deletar essa linha e vou criar esse cara novamente. Então, vou passar ele aqui para cima e vou grudar ele aqui no meio. E sempre que você passar ele aqui, às vezes pode acontecer, né, desse vértex ser deletado, então você vai ter que criar ele novamente para você manter o quad aqui no centro. Então, você vê que eu fiz aqui, ó, um volume bem maior, né, bem grande, não fiquei me preocupando com volumes menores. E aqui no lado de dentro, né, eu já poderia trabalhar com um brush menor para conseguir aumentar a resolução e ter uma conexão mais precisa, né? Porque senão, se eu começar a trabalhar aqui com um brush muito grande, quando eu passar ele aqui no meu modelo, ele pode causar distorções aqui, né, na hora de conectar, ó, e aí não é tão interessante, né? Isso porque a minha linha ficou muito grande, então aqui eu tenho que diminuir o brush, passar ele novamente. Então, basicamente, quanto mais um você tiver, menor o seu brush tem que estar, né? Porque senão você não vai conseguir fazer as linhas aí com mais precisão. E aí, às vezes acontece, né? Como aqui eu utilizei dois tipos de linha, né? Uma bem maior aqui para fora e uma menor aqui para dentro. Acontece de eu ter apenas um único tracinho aqui no meio. Você vê que tem só uma linha preta aqui. E se eu tentar conectar esse cara, passar por aqui, ele vai grudar na ponta, né? Então não é tão interessante, eu preciso deletar essa linha aqui e criar ela novamente. Então seguro o Alt, deleto essa linha e agora sim eu passo lá o meu brush aqui com a resolução um pouco menor e aí eu consigo fazer a conexão. Aqui chega no momento onde eu preciso conectar os vértices, só que acontece como a gente viu lá no início, né? Se eu conectar esses dois caras aqui, ele vai conseguir fazer o polígono no meio, só que às vezes pode acontecer de você conectar esses dois caras e ele não corresponder, né, com um polígono, ele vai ficar sem nada. Então aí nesse caso você teria que deletar aqui esse cara e depois criar ele novamente. E aí continuar adicionando linhas, né, para conseguir aumentar a resolução, que você vê que ele não está seguindo exatamente o modelo. Então quanto mais linhas você adiciona, mais resolução você vai ter. Só que sempre mantendo a ideia de fazer, né, os polígonos maiores, posteriormente você conseguir trabalhar aí em polígonos menores. Agora, para finalizar essa topologia, você pode apenas dar um clique aqui na sua malha. Só que aí você percebe que quando você clica, né, aqui, ele vai criar uma espessura. Isso aqui é correspondente ao tamanho do seu brush. Então, se eu aumentar o brush aqui ainda mais e dar um clique aqui em cima, ele vai criar esse modelo com uma espessura muito maior. E se eu diminuir ele aqui no mínimo, no caso eu vou dar Ctrl Z,
clicar novamente, aí ele vai fazer aqui um modelo bem mais fino. Então nesse caso aqui o que acontece é que ele vai criar um modelo totalmente aberto, né? Então a parte de dentro do modelo não vai existir, vai ter só um plane aqui. Ele cria uma máscara, né, isolando esses dois caras. Então aqui eu tenho, né, o meu modelo com a máscara. No caso ele está isolando, né, a cabeça e esse modelo aqui que foi criado. Então isso aqui facilita para mim agora retirar ele daqui de dentro, né? Eu posso vir aqui em Subtools, na parte de Split e colocar aqui Split Unmasked Points. Então tudo que não tem a máscara ele vai colocar o Split, que no caso seria, né, esse modelo aqui que a gente criou, Split. Então aqui eu tenho dois modelos agora, um que seria a minha retopologia e o outro que seria o modelo original. Aqui agora é a mesma ideia de antes, né, que a gente utilizou lá nas esferas. No caso eu vou utilizar aqui o Z-Modeler para adicionar mais linhas. É que dentro a gente esqueceu esse polígono. Isso aqui é bem normal, às vezes acontece do vértex estar muito próximo, mas não totalmente soldado, né, um no outro. Então para ajustar isso aqui eu posso utilizar dentro do Z-Modeler, espaço na linha, Bridge, clico numa linha, clico na outra e ele vai corrigir para mim. Aqui eu posso também continuar adicionando mais linhas. Então segue aqui essa mesma ideia. E aí, estando com o meu modelo aqui embaixo, eu posso utilizar aqui a opção de Project e também vir dando aqui um Smooth, Project novamente, e aí você consegue manter o formato do seu modelo. Essa opção também ela é interessante para você criar modelos novos aí baseado, né, na topologia. Então, por exemplo, eu posso voltar aqui no nosso Brush Topology e aí eu poderia criar um acessório novo aqui. Então, vou esconder o nosso modelo com a retopologia e criar uma nova topologia aqui. Então, eu posso, por exemplo, passar esse cara aqui. Eu posso passar algumas linhas aqui agora na vertical. Aqui ele vai criar polígonos, né, no lado de dentro aqui do modelo. Isso porque o nosso modelo tem uma curvatura e ele está criando apenas 2 vértices em cada extremidade. Então a gente precisa colocar mais vértices aqui. Eu passo agora algumas linhas aqui na horizontal também. Aqui nas pontas ele criou alguns triângulos, né, porque a gente não tem o vértex desenhado aqui. Para criar esse vértex, eu clico aqui nessa ponta, puxo para cima. Mesma coisa nas outras extremidades. E aí, para eu continuar nessa linha aqui para trás, eu teria que limpar esses vértices aqui. Eu posso até continuar daqui, mas vai ficar criando linhas extras que não tem necessidade. Então, seguro o Alt, e clique e arrasta aqui fora, ele vai limpar para você. E a gente continua criando aqui as nossas linhas. Aqui ele criou, né, um polígono considerando somente esses 2 vértices, isso porque a gente precisa de mais polígonos aqui, fazendo a intersecção nessas 2 linhas, então vamos passando aqui. Aqui na ponta, novamente, ó, você vê que ele voltou a criar triângulos. Isso porque a gente limpou aquela hora, né, as extremidades. Então, quando eu clico e arrasto aqui fora, ele vai tirar todas as pontas. E às vezes acaba tirando, né, também esse polígono aqui. Então, aqui eu vou recriar ele novamente. E a mesma coisa aqui embaixo. Aqui a gente tem um novo modelinho criado. Então, agora eu diminuo o meu brush para poder criar esse modelo aqui, para a gente separar ele. Dou um clique aqui na Mesh. Ou a gente pode aumentar também o brush e clicar ele aqui. Ele vai ter uma espessura ali no nosso modelo, só que nesse caso eu vou manter ele sem espessura, porque a gente precisa ajustar a topologia dele novamente. Então eu diminuo o brush, clico na malha, ele vai separar aqui, né, vai isolar os dois modelos. Você vê que ele criou uma máscara na cabeça e deixou o nosso objeto aqui sem a máscara. Então nesse caso eu vou vir aqui embaixo agora em Split, Split Unmasked Points. Aí ele cria aqui o nosso novo modelo. E eu posso a partir daqui vir ajustando, né? Então agora eu utilizo o Z-Modeler, venho aqui adicionando algumas linhas. Aí eu posso utilizar o Brush Move, movimentar aqui no nosso modelo. E Project, para conseguir projetar, né, aqui no nosso modelo novamente, nossa topologia. Nesse caso eu não vou projetar porque aqui, né, não vai ficar com a marca do nariz e da boca. Né? Esse aqui, como é um novo objeto, não tem necessidade. Então vou só segurar o Alt com o Move, né? Seguro o Alt, puxa aqui o objeto para fora. Eu posso utilizar também agora, para dar uma espessura nesse cara, o Z-Modeler. Aqui dentro eu vou utilizar, pode até ser esse Quick Mesh, vou colocar All Polygons. E agora eu vou mandar ele aqui para fora e posso continuar ajustando esse cara aqui. Aqui eu adiciono uma linha no meio, novamente vou dando Smooth. Posso utilizar também aqui a opção de Uncrease All, né, para tirar esses creases daqui e deixar essa marca aqui invisível, né? Então vou dar um Uncrease All, Crease PG para dar um Crease para Polygroups. Se você não souber nada sobre Crease, dá uma olhadinha no canal, tem um vídeo aí falando somente sobre Crease. E aí adiciono minhas subdivisões. E tenho aqui um novo modelo. Aí depois é só a modelagem mesmo. Aí você vem fazendo aí os seus ajustes, né, para poder criar os detalhes aí no seu modelo. Aí aqui a gente tem, né, um novo asset criado baseado no Topology Brush. E aí, antes da gente finalizar, uma última dica, né, referente a esse brush, que eu acho bem interessante. Dependendo do que você estiver fazendo, aí pode ser útil para você. Que, às vezes, quando você tem um modelo, né, e você quer fazer a topologia só de um único local,
desse modelo, eu posso utilizar aqui, por exemplo, Ctrl Shift, isolo, né, uma parte desse modelo. Aí suponhamos que eu pegue aqui o Brush Topology e crio, né, a minha topologia aqui dentro. Então vou passar aqui o brush e posso criar aqui para mim alguns polígonos. No caso é importante, né, que eles estejam sendo quads, né? E aí, normalmente, como a gente viu agora há pouco, se eu clicar no meu modelo, ele vai extrair, né, essa parte para mim como um modelo novo. Só que se eu tiver com uma parte dele isolado aqui, e eu der um clique nessa malha, ele vai tentar juntar essa nova topologia nesse modelo aqui. Então ele vai fazer a topologia somente ali de algum lugar, né? Isso aqui é interessante, às vezes, quando você tem aí algum Dynamesh que você está utilizando. Então, converter esse cara aqui no Dynamesh. Então, se eu clicar aqui agora, né, uma vez, ele vai extrair o modelo. Só que se eu isolar um pedaço desse Dynamesh aqui e der um clique, ele vai tentar trocar, né, essa lateral e colocar uma topologia ali dentro. Não vai ficar exatamente perfeito, né, com todo mundo aqui seguindo exatamente a malha, vai ficar aqui alguns quadros um pouco diferentes, mas ele vai tentar manter para você aí essa ideia. Você pode também utilizar aqui a opção de Smooth, né, que tem aqui dentro da geometria. Se você retirar esse cara e clicar novamente, ele vai tentar manter para você ali a silhueta, né, baseado na topologia que você criou. Se você manter aqui com o Smooth, ele vai criar para você algo um pouco mais ajustado, né? E essa distância aqui, né, que você tem em azul, que sai dessa parte de cima e vem aqui para a parte vermelha, isso aqui é baseado no tanto de modelo que você tem aqui visível. Então vou retirar, por exemplo, mais partes aqui. E aí você repara que agora quando eu clicar no meu modelo, a parte aqui de cima eu retirei, ela está um pouco mais próxima, aí eu posso voltar aqui e dar algum smooth e tal. E a quantidade de polígonos, né, na lateral vai variar de acordo com o modelo que você tem aqui em volta. Então se você tiver um Dynamesh um pouco menor, no caso eu vou colocar aqui 32, eu vou fazer isso novamente, né, vou isolar um pedaço e vou clicar aqui na minha malha. Então você tem menos polígonos agora. Então fica aí mais essa diquinha para você, de repente pode ser útil aí para você em algum momento. Então sim, é um brush bastante simples de utilizar, basicamente você vai criar as linhas, sempre tendo aí, né, atenção com a resolução de cada linha, baseada aí no tamanho do seu brush. Então basicamente seria isso sobre o Brush Topology, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima!